senhora. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer imensamente ao seu senador, Paulo Paim, pelo convite e ter essa possibilidade de fazer parte nessa discussão importante sobre o sistema penitenciário brasileiro. E peço que transmita o nosso abraço à senadora Ana Rita. Ana Rita, que também que foi reforçou o convite, sim. E a questão da privatização, Jarbas, a pastoral carcerária dá com vocês. Nós não concordamos com a privatização. Por diversas razões. A questão acho que é muito complexa. Eu não gostaria agora abordar essa questão. Eu acho que vale a pena de fazer uma audiência pública sobre privatização. Até em outras áreas se discute isso muito Fica forte. A sugestão já na questão da saúde. Eu acho que vale a pena fazer uma audiência pública e aprofundar e discutir seriamente. Já tenho diversas experiências, já visitei alguns presídios privatizados e não me convenci de jeito nenhum. O que eu gostaria mais de falar é a questão do agente penitenciário, do servidor prisional, do carcereiro, do oficial. Eu nem sei como chamar, porque cada estado tem, como o coronel já falou, né? Cada estado tem a sua nomenclatura diferente, suas funções, atribuições diferentes, e é uma grande preocupação nossa. Eu achei esses dias num estudo uma definição das funções de um servidor penitenciário, que eu acho melhor. Eu gosto mais da palavra servidor prisional. O professor André Colli, ele define o papel do servidor penitenciário assim, que consiste nesse papel, primeiro, tratar as pessoas presas de modo digno, humano e justo. Assegurar que todas as pessoas presas estejam seguras. A questão da vigilância. Certificar-se de que os presos perigosos não escapam. Vigilância. Eu falo vigilância, não falo segurança. Nesse sentido, vigilância. Certificar-se que haja boa ordem e controle nas prisões. Agora, eu não sei, hoje não temos isso, é impossível, humanamente falando, impossível. Você tem uns 10 agentes prisionais querendo colocar ordem e controle numa penitenciária com 1.400 presos. Em estruturas físicas, impossível. E, no último, proporcionar aos presidiários a oportunidade de usar o tempo na prisão de modo positivo, a fim de que possam se integrar à sociedade quando forem soltos. Como já vimos hoje as fotos, que realmente é no Brasil todo, acho que nem precisa nem denunciar o sistema prisional degradante e desumano, porque todo mundo já sabe, a mídia já tem um montão de relatórios falando sobre isso. Mas essa última sempre é o último, por causa das questões da infraestrutura e a segurança no primeiro momento. Não cabe fazer esse proporcionar a oportunidade de usar o tempo na prisão de modo positivo. Mas um dia vamos chegar lá. Essas são funções que são ao contrário de policiais. Aí, nesse caso, eu não concordo com o coronel Mari, com todo respeito, porque, para nós, as atribuições de prevenir a criminalidade no seio da sociedade em geral é tarefa da polícia. Agentes penitenciários são civis, encarregados de custodiar condenados, promover a disciplina e evitar fuga. Isso não se faz com o uso de arma, com o uso de força. Isso se faz pelo exercício de uma boa administração penitenciária. E para ter uma boa administração penitenciária, precisa de agentes penitenciários, servidores prisionais com boa formação. Nós não queremos a militarização nos presídios, queremos a desmilitarização. Ou seja, se tem servidores prisionais com formação militar, militarização, então é uma polícia. Que nós não concordamos com a polícia penal.
Eu estava agora esse fim de semana em Bahia, né? Cheguei ontem, meia-noite, e visitei presídios lá, conversando com os agentes penitenciários lá, confirmaram que eles são meramente carcereiros. Abrem e fecham um cadeado. O diretor é um militar. A maioria dos presídios em Bahia são policiais militares e alguns policiais civis. Por que um agente penitenciário não pode ser diretor no estado de Bahia? Nos outros estados tem. A nossa luta é para um agente penitenciário com plano de carreira, bom salário e uma própria identidade. Eu acho que é importante que os servidores prisionais hoje descobrem sua identidade, porque acho que não descobriram ainda. O que são? Não são policiais, não são pedagogos, não são assistente social. Talvez são de todo um pouquinho. É uma procura que acho que tem que ser construído. E nisso nós ficamos muito felizes da iniciativa do Ministério da Justiça, no TEPEN, na pessoa da ouvidora, a doutora Valdirene, que convidou agentes penitenciários estaduais e também federais para sentar numa mesa, num diálogo. A pastoral carcerária foi convidada, o CNPCP, da representante lá, para descobrir a identidade do servidor prisional. Qual é a tarefa dele? Quais são as funções? E vai ser um processo longo. Espero que vai ser um processo longo para aprofundar e estudar essa questão. Já tem exemplos, tem muitos... tem pesquisas, tem trabalhos de mestrado e doutorado. Outros países também já passaram por essa experiência. Por que não pesquisar mais e aprofundar e discutir isso também com a sociedade? Eu acho isso muito importante. O nosso desejo é realmente ter servidores prisionais com a sua própria identidade. E não é simplesmente pegar carona com outras categorias. E eu faço questão, se me permitem, de ler um trecho de alguns e-mails que nós recebemos da Pastoral Carcerária. Todo mundo, assim, é público que a Pastoral Carcerária se posicionou contra a PEC 308, contra a Polícia Penal, como também contra o porte de arma fora do serviço. E, ao publicar uma carta pública à presidenta Dilma, né, no final do ano passado, nós recebemos muitos e-mails, e eu vou ler só alguns, que eu tenho coragem de falar nessa casa aqui, porque eu nem quero desrespeitar a casa. Importante aqui. Uma mensagem falava assim: vocês são uma cabanda de vagabundos. Quem apoia vagabundo, ladrão, estuprador, homicida e vagabundo também. Vocês são uma cabana de ordinários e safados. Essas mensagens vêm anônima, a maioria anônima, para o site da Pastoral Carcerária. Até eu pessoalmente recebi algumas ofensas assim, e outros membros da coordenação. Essa Pastoral Carcerária é composta e financiada por bandidos, disfarçados de cordeiro, que não tem nada a contribuir com a sociedade. Campada de marginais que só favorecem o crime. Uma outra mensagem: para mim, esta instituição não passa de um grupo de criminosos querendo se dar bem sobre os outros. Vocês acham que conhecem o sistema penitenciário, porque nunca estiveram lá trabalhando. Quem sabe, talvez, alguns de vocês já estiveram, só que do lado de dentro das grades como presos. Nós queremos agentes penitenciários com essa postura. Eu não vou querendo ler mais, porque o que vem depois dos palavrões acho que não cabe aqui falar. Será que nós queremos agentes penitenciários assim, armados, desse jeito, com poder de fogo fora e dentro? Acho que não queremos. Nem vocês querem colegas com essa postura. Falta de diálogo sério para conversar junto. Nós temos bastante e-mails desse, infelizmente. Acho que nós nunca publicamos isso, mas eu faço questão hoje para reforçar o nosso desejo que teremos servidores prisionais com uma boa formação, que não são policiais,
Tem até algumas questões dentro da PEC que a gente apoia. Mas a palavra é policial penal, eu acho que já é infeliz, por ser policial. A tarefa do agente penitenciário, servidor prisional, é muito importante. E nós temos pautas juntas, que nos apoiamos. Mas num diálogo com respeito, né? E deixo mais uma vez esse desejo que entramos num processo com calma, com estudo. E realmente estava em cima da hora que o Departamento Penitenciário chamou essa categoria para olhar essa questão. Afinal, eles são autores importantíssimos no sistema prisional. E para concluir, eu gostaria ainda de citar o doutrinador Mirabetti, um bem conhecido jurista. A citação que eu tiro é até antigo, de 97. Uma boa reforma penitenciária exige preparação técnica e formação humanista do pessoal penitenciário. A vigilância e a custódia dos presos, apesar de importantes e mesmo indispensáveis, não são as únicas finalidades do sistema penitenciário moderno. Nem devem ser preocupações primordiais dos funcionários no processo de inserção social dos condenados. Por muito adiantado que seja um programa penitenciário, por mais avançado que seja a arquitetura prisional, por muitos meios econômicos que se destinam a esse processo, não se pode conseguir êxito reformadores nos presos se não se conta com um corpo de funcionários competentes que sejam imbuídos de sua alta missão social. Senhor senador, eu faço um apelo que esse processo da discussão sobre a identidade do servidor prisional seja aprofundado, seja discutido amplamente com o Poder Judiciário, como é a relação do juiz com o agente penitenciário. O juiz tem que visitar os presídios. Então, a maioria dos juízes vão na sala do diretor e vão embora. Aí conversam com os presos e tiram algumas fotos desses âmbitos assim, infernais que a gente já conhece. Mas o juiz não conversa com o servidor prisional. É importante também essa relação, mesma coisa com o Ministério Público, quando fazem as visitas. Tem que reconhecer essa tarefa importante, mas reconhecer como uma categoria assim em si, valorizar em si essa categoria de servidor prisional, que, aliás, não tem só a gente que fica lá nas grades fechando, abrindo. Tem que ter servidor prisional, que é pedagoga, que é assistente social, que é psicólogo. Isso é importante, faz parte. Eles são servidores prisionais. Então, eu estou terminando já, mas então, o nosso apelo é isso, que continue a discussão, por isso fizemos toda a questão de vir aqui para reforçar e que não termina com a votação de uma PEC 308. Eu acho que seria muito parcial. Os agentes penitenciários iriam perder muito da sua entidade própria se viram policial penal, pronto, acabou. Aí sabem quem são. Mas eu acho que é muito além, muito mais complexo e é mais rico tudo isso. Agradeço e estou à disposição por